Então, queridos, vamos começar hoje lendo Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus pegou Adão e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. O Senhor Deus deu a Adão esta ordem. O nosso Deus é um Deus de mandamento, é um Deus de ordem. Você pode comer de toda a árvore do jardim. O nosso Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de restrição. Ele é um Deus de abundância. Ele disse: você pode comer à vontade de toda a árvore no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que dela comer, com certeza morrerá. Então a ordem do Senhor é: coma de todas as árvores, inclusive a árvore da vida que estava no meio do jardim. Coma de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esta é a ordem de Deus. Agora vamos para Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito pelo Senhor Deus. Ela disse à mulher. Então a serpente vai falar agora com a mulher. Deus realmente disse: você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta. Por que pergunta, João? A pergunta é sempre para colocar uma cunha, é para colocar um ponto de interrogação na nossa mente. Então, o que nós precisamos entender? Que as perguntas, elas muitas das vezes são direcionadas para trazer dúvida. E eu quero agora fazer uma pergunta para você. O que você tem perguntado para Deus é para conhecê-lo ou porque você ainda tem dúvida de quem Deus é ou do que Deus está fazendo? Quais os tipos de perguntas que você tem feito para você mesmo? Eu quero perguntar agora para você, as perguntas que você faz para você mesmo, são perguntas que têm te impulsionado para frente, para crescer, para conhecer mais do Senhor, ou são perguntas que têm te gerado uma crise de identidade, uma crise de quem você é? Nós precisamos entender que tipo de pergunta nós estamos fazendo para nós, que tipo de pergunta nós estamos fazendo para Deus e que tipo de pergunta nós fazemos para as pessoas. Quando nós conversamos com as pessoas, dialogamos, quando nós perguntamos elas as coisas, questionamos, nós questionamos para conhecê-las ou nós estamos questionando simplesmente sem nenhum interesse, sem nenhum compromisso, ou muitas das vezes até mesmo, somente por curiosidade. Então, a serpente aqui, ela é astuciosa, Aqui fala que ela era o animal mais astuto, esperto, que o Senhor tinha criado. E ela vai falar: Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Nós acabamos de ler aqui agora que o Senhor falou que o homem poderia comer de toda a árvore do jardim à vontade. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal que o homem não deveria comer do fruto dessa árvore. Então a serpente, ela sempre quer apresentar Deus para nós como um carrasco. A serpente quer apresentar Deus para nós como um Deus de restrição, não um Deus de abundância. Então, muitas das vezes, Satã, a palavra Satã no hebraico, Ha-Satã, quer dizer o adversário. Muitas das vezes o adversário quer que você questione o que você está vivenciando de maneira como se Deus não estivesse no controle, como se Deus não fosse o nosso Pai, como se Ele não fosse o Senhor da nossa vida, para que nós entremos em dúvidas. E olha o que vai acontecer. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Então ela respondeu certo. Ela falou a primeira parte aqui, Eva respondeu certo, Mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim de Deus, no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. Nós lemos aqui a ordem de Deus em Gênesis 2,16, que Deus falou para não comer. Deus não disse que não poderia tocar. Então, a pergunta do adversário era uma pergunta
enganosa, cheia de engano. Deus não disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Então, ela usa a árvore, ela usa sobre o comer da árvore, ela usa as palavras que Deus usou, mas ela torce a verdade de Deus, ela torce o mandamento de Deus, ela torce, né, a palavra, a ordem, o mandamento que Deus tinha dado para Adão e para Eva. E aqui nós vamos ver que agora também Eva, ao ouvir aquele engano, né, ela também vai torcer, porque ela vai falar, não podemos comer e nem tocar, porque a gente vai morrer. O Senhor falou que se comesse queria morrer. Ele não falou sobre tocar. E aí vai seguir. A serpente disse à mulher, como a mulher agora está dialogando, esse é o problema. Quando o inimigo está lançando pensamentos na nossa mente, está usando pessoas no trabalho, na escola, está usando as redes sociais, está puxando o assunto que está gerando dúvida no nosso relacionamento com o Pai, com a verdade, com as Escrituras, nós não podemos prosseguir nesse questionamento. O problema foi que Eva continuou no diálogo, e agora a serpente de novo vai falar com ela. A serpente disse à mulher, não é verdade que vocês morrerão. Agora a serpente fala uma mentira. Então, primeiro, o adversário, o maligno, ele vai chegar torcendo uma verdade. Depois que você continua dando atenção e conversando, que ele já lançou uma dúvida sobre a mente da pessoa, ele vai vir com uma mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai de toda mentira, porque ele foi o primeiro a mentir. Foi ele quem gerou a mentira, né? Então vamos prosseguir. Não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sempre essa ideia da serpente, querer fazer do homem Deus, totalmente dependente do Pai. O homem se tornar Deus no sentido vulgar, no sentido da independência. Quando Deus deu a ordem, ele fala assim, ordem ao homem. É o homem ou o homem? A humanidade. Ao homem lá, Adão, mas essa e estendeu a humanidade. Então, mas eu te pergunto, quando ele deu a ordem, Adão a Eva ou Adão e Eva? Adão. Ele deu a Adão. Eva foi feita depois. Porque a Eva foi feita depois. Eu tô vendo aqui no original, ali embaixo fala auxiliadora. Não fala Eva, né? Então Adão que passou a ordem para Eva. Sim. Exatamente. Pode ser que ele aumentou, né? Eu acredito que ele passou a ordem correta. É que nós temos que aprender a detectar a presença da serpente. Quando alguma pergunta começa a vir para gerar dúvida a respeito da bondade de Deus, Deus é bondoso. Deus falou, coma de todas as árvores à vontade. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal que vocês não vão comer. Será que a irmã ouviu a pergunta? Ana, você ouviu a pergunta que a Érica fez, entendeu aqui, o Sérgio? Se vocês quiserem abrir, pode deixar o microfone de vocês aberto. Eu acredito que não vai dar interferência não. Tá? Pode deixar aberto aí se vocês quiserem. O microfone e a câmera. Então a Érica perguntou, a ordem foi dada só a Adão ou foi dado à mulher também? No momento que Deus deu essa ordem, aqui em Gênesis 2, no versículo 16, a mulher ainda não tinha sido criada. A mulher é criada depois. Mas Adão, ele repassa a ordem de Deus. Adão, essa é a missão do cabeça. Sempre ensinar o que Deus manda, o mandamento de Deus. O homem precisa falar na sua casa sobre os mandamentos de Deus, sobre a vontade de Deus. Mas essa ordem, vamos supor que o homem tivesse tido os filhos lá no jardim e os filhos crescidos, essa ordem valia para todos. Adão era o cabeça da criação e agora então, o cabeça da humanidade, o primeiro homem, Então Adão ele vai agora, ele teria que repetir essa ordem. O que é que nós temos que fazer dentro das nossas casas, os homens? Repetir a ordem de Deus. Nós temos que ordenar a nossa casa. Como é que nós ordenamos a nossa casa? Fazendo com que as pessoas enxerguem a ordem de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todo o teu coração, com toda a tua força.
cultivar o nosso interior para Ele, mente e coração, entregar, sermos inteiro para Ele, né? E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós precisamos ensinar isso para nossa família e sempre falar isso. Sabemos que esse é um processo, o amor é o fruto do Espírito que vai crescendo em nós. E à medida que esse fruto vai crescendo cada vez mais, nós amamos o Senhor e amamos o próximo. Porque Paulo, ele resume, né, esses 2 mandamentos em um só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Deus, o Pai, é a pessoa mais próxima de nós. Cristo é a pessoa mais próxima de nós, né? Deve ser a pessoa mais próxima de nós, né? Então, nós que somos filhos, eles são de fato os mais próximos. Então, vamos seguir. E aí nós vamos ver que a mulher, a serpente, né, ela agora vai contar uma mentira e Eva vai acreditar, né? E Eva, ela vai, ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Quando Eva comeu, ela viu que não morreu. Só que Deus disse que o homem não morreria, o homem estava no estado original, né? O homem não morreria. Então ela não comeu na presença da serpente, ela não comeu na presença da serpente, porque o 6 já diz que ela estava na companhia do marido. Aham. Eu creio que sim. Eu creio que ela comeu lá na presença da serpente. E ela leva para o homem do fruto, né? Ou, né, o homem estava ali próximo, né? Realmente algumas versões falam também do marido que estava com ela, né? E comeu. Também na minha versão vai dizer isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus, ele disse que o homem, quando comesse, morreria. Ele morreria, né? O Senhor fala lá. Eu fico impressionado que Adão, pelo menos aqui não mostra, nem piscou. Simplesmente comeu. Ele recebeu a ordem, gente. Meu Deus do céu. Recebeu a ordem. Isso prova que o homem natural, o homem carnal, o homem natural, ele não tem condições, né, de obedecer a Deus sem a ação do Espírito. Aqui o homem estava no estado sem pecar, estava no jardim, na presença de Deus, sim. Mesmo na presença de Deus. Olha só, hoje nós temos o Espírito Santo. Nós estamos, assim, em termos espirituais, tão quanto Adão. É claro que ali existia um ambiente. Hoje nós estamos num ambiente hostil, há uma rebelião sobre a terra. Mas se a serpente, o diabo estava dentro dela, porque já tinha algum... Sei lá, tinha um... Então, que vai estar ali. Mas o Gan Éden, ou o Jardim do Éden, era o lugar da morada de Deus, da presença de Deus. Então, assim, a presença de Deus estava ali. Deus vinha estar toda tarde com Adão. O que eu quero dizer para vocês? Que hoje nós temos que entender que a nossa casa é uma extensão do jardim. A nossa casa é uma extensão de Jerusalém. E aí eu quero perguntar, nós não somos questionados a respeito da bondade de Deus ou não somos? O inimigo sopra muitas das vezes para que nós questionemos esse tempo agora, essa crise aí, né, que está acontecendo, muita gente sendo afetada. Né, eu gostei da oração que Selimar fez. Pai, obrigado pelo que você tem nos dado e obrigado por aquilo que você também não tem nos dado. Nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele nos dá e pelo que Ele não nos dá. E isso nós estamos falando talvez até de itens básicos, de coisas corriqueiras da vida. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus é bondoso e que Deus está trabalhando em nós com uma perspectiva do milênio, de reinarmos com Cristo. Mas hoje a nossa casa, então, por exemplo, o Kleber é o cabeça da sua casa, criou em Cristo, você criou em Cristo, Natan. Ali é um jardim, ali é um lugar de cultivar a presença, é um lugar de ouvir o Espírito Santo, é um lugar de profecia, é um lugar de amor, é um lugar de graça. Mas não vem sopro. Se nós não vigiarmos dentro das nossas casas, não vai haver fogo. Fogo, quando eu falo, é briga, discussão. Assim, não somente na casa, mas o próprio interior, né? Se não guardarmos o nosso interior, aquilo ao qual nós aprendemos e praticamos, de fato acontece isso aí. Isso. E eu vejo também, uma coisa que você uma vez colocou e ficou muito claro, né? Eu também concordei com o que você colocou, né? Eu vejo que também não foi numa só noite, num só dia. Aquilo ali ele vinha trabalhando, né? Então, assim, que... trazendo para o dia de hoje, né, a própria... Se nós formos ficar vivendo uma situação a qual eu quero fazer uma coisa, mas aquela coisa não é lícita, não é para eu fazer, e eu caí, ele avisou. Não é para fazer.
e você fez. Então vai haver consequências, sim, vai haver consequências, né? E algumas consequências ficam marcadas. Para quê? Para que você se lembre que ele havia avisado para não fazer. E isso também significa morte, né? Assim, um relato rápido da minha vida, né? Quando eu experimentei, que ficou essa sequela aí até hoje, né, de eu estar tomando remédio, porque ficou marcado. Não era para eu ter feito, e eu fui fazer. Então ficou a sequela, entendeu? Então, assim, uma comparação um pouco grosseira, né, mas o quê? Ficam marcas. Existem mortes, poderia o quê? Ter morrido. Porque não era para eu fazer, entendeu? Entendi. E aí, o que nós precisamos entender? O foco que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte: o alvo do adversário é a mente humana. O alvo do adversário é a mente humana. Ele quer corromper a nossa mente, o nosso entendimento. E eu estou falando de filhos de Deus. Ele quer corromper a mente dos filhos de Deus. Então agora vamos... Então nós sabemos aqui que o que vai acontecer, ela vai comer, o homem vai comer, e o foco não é esse, né? Agora só lendo o 13 aqui. Adonai, o Senhor Deus disse à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, por isso comi. Depois o 15. Porém, animosidade entre você e a mulher, e entre seu descendente e o descendente dela. Ela ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui nós vamos ver que o Senhor vai falar que a serpente foi o animal mais astuto. Nós vemos aqui que o Senhor vai falar agora que a semente da serpente, que a descendência da serpente, iria perseguir a semente da mulher, a semente de Deus, a semente do povo de Deus, né? A descendência de Deus, ela iria ser perseguida. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque a tribulação, os 7 anos, né, que vão existir, os 7 anos finais, quando 10 nações vão fazer um acordo com a nação de Israel e vai começar o governo, né, do anticristo, o governo da besta, né? Nós sabemos que está escrito em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, o que vai ser esse governo? Esse governo será baseado no engano e na mentira. Nesse atual momento, a nossa nação está sendo afetada não por um vírus simplesmente. O pior vírus que está afetando a nossa nação se chama engano e mentira. Porque o vírus Covid-19 não tem a potencialidade que está sendo anunciada. Então o que nós precisamos entender? Há engano e há mentira. E com isso, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo. Nós estamos vendo muitas situações ocorrendo. E aí o que nós precisamos entender? Que nós, como igreja de Deus, no meio desse processo, há os açoites de Deus, há as disciplinas do Senhor sobre nós, sem dúvida alguma. Nós estamos sendo disciplinados, o Senhor está julgando o nosso coração. 1 Coríntios 11, Paulo vai falar com a igreja de Corinto que nós precisamos ser julgados pelo Senhor. Nosso coração é exposto, testado e provado. Abraão foi testado e provado, Moisés, todos os filhos de Deus são, os filhos de Deus de verdade, os verdadeiros, são testados e provados. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos amar a verdade. Porque o governo do anticristo, que será estabelecido a última semana, né, que eu gosto de chamar de semana de Daniel, a última semana, né, os 7 anos finais, será o tempo da ira do maligno contra os filhos de Deus, contra a igreja e contra a nação de Israel. Então nós temos que amar a verdade e guardar a nossa mente. O nosso trabalho sacerdotal é a mente. Vamos agora ali para Pedro. Abra comigo em Pedro. Nós vamos ler aqui em Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13. 1 Pedro 1,13. Fala assim: portanto, preparem sua mente para o trabalho. Mantenham-se sob controle e fixem sua esperança totalmente na dádiva que vocês receberão, quando
Jesus, o Messias, for revelado. Como pessoas que obedecem a Deus, não se deixem modelar pelos maus desejos de outro tempo, quando vocês eram ignorantes. Ao contrário, seguindo o santo que os chamou, tornem-se santos em tudo que fazem, porque dizem as Escrituras: vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Né? Levítico 11, 44, 45, Levítico 19, 2, Levítico 20, versículo 7. Né? Sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, nós precisamos, olha o que vai falar aqui: portanto, preparem sua mente para o trabalho. Quem tem uma versão diferente aí? O início do versículo. Como é que está o início do versículo 13? Por isso, preparando seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como é que vai falar o início? Por isso, preparando o seu entendimento. Por isso, preparando o seu entendimento. Então, hoje o nosso grande trabalho, hoje nós que estamos em Cristo, nós, né, que temos Jesus como Senhor e como Messias, como nosso Rei, hoje o nosso grande trabalho, o nosso trabalho sacerdotal é a nossa mente, é o nosso interior, mente e coração, é o nosso interior. A mente precisa ser trabalhada diariamente. Nós temos que montar guarda sobre a nossa mente, vigilância. Olha só agora 2 Pedro 1,5. 2 Pedro 1,5, ele vai falar algo muito precioso. E como esse trabalho precisa crescer e avançar dentro de nós. Trabalhar o nosso interior, mente e coração. A verdade de Deus precisa crescer dentro de nós, dentro do nosso interior. Olha o que Pedro vai falar. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Por essa mesma razão, empenhe-se. Nós temos que trabalhar, estar empenhado nesse empreendimento de desenvolver a nossa salvação, conforme fala Filipenses 2:13. 2 Pedro 1:5. 2 Pedro 1:5. Diz assim: por essa mesma razão, empenhe-se para acrescentar bondade à fé. Então a primeira coisa que acontece conosco, nós recebemos a fé. A fé é dom de Deus. Filipenses 2:8, né? Mediante a fé vocês foram salvos. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então nós recebemos o dom da fé. Dom, dádiva, presente é a mesma coisa. Nós recebemos a fé para crer na pessoa de Jesus, crer na pessoa e no poder dele. E agora nos tornamos filhos de Deus. Começa um processo de salvação e libertação do nosso interior, da mente e do coração. Vai ser desenvolvido. Nós estamos salvos, nós já estamos posicionados, nós já estamos em Cristo. Mas agora há um trabalho que precisa acontecer, que é com a nossa mente. Vamos prosseguir então. Vai falar então, agora a fé que vocês receberam, que é o dom de Deus, acrescente a bondade. Nós sabemos que a bondade é fruto do Espírito. A bondade é fruto do Espírito. Então nós temos que orar e nós precisamos conhecer a bondade de Deus. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos ter a certeza. O que a serpente questionou Eva, a mente de Eva no jardim, era se Deus era bom. Mas Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do que está no jardim? Gente, essa pergunta sempre vai vir à nossa mente. Você está doente, mas por que Deus permitiu? Você está passando necessidade, por que Deus permitiu? O seu marido te abandonou, por que Deus permitiu? Você não está mais na escola particular, por que Deus permitiu? O inimigo sempre vai questionar a bondade de Deus. A primeira coisa que ele faz é questionar a bondade de Deus, é soprar perguntas para questionar a bondade de Deus. E nós temos que ter a certeza que Deus é bom, e Ele é bom, Ele é nosso Pai. Ele criou os céus e a terra para nós. Nós somos herdeiros do mundo. Romanos 8:17. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 4:13. Como Abraão é herdeiro do mundo, nós somos herdeiros do mundo junto com Abraão. A descendência de Abraão foi prometida às nações, a terra, o governo da terra. O Senhor está hoje nos esticando. O Senhor está trabalhando em nós, nos desenvolvendo para reinar com Cristo. Então, Pedro vai dizer, acrescente bondade à fé. Então nós recebemos a fé e agora nós temos que aprender o quanto Deus é bondoso e ensinar isso para as pessoas. Por que Deus é bom? Porque Ele nos deu Jesus. Porque não existe vida fora de Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, ou seja, Deus é bom porque Ele me deu vida, vida por meio de Cristo. Deus é bom porque Ele me deu o Espírito Santo. Deus é bom porque Ele me deu o conhecimento da sua pessoa. Então ele vai falar, acrescente a bondade à fé, conhecimento à bondade. Terceiro nível, nós precisamos acrescentar conhecimento de Deus. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, não pare, ore todo dia, leia a Bíblia todo dia. Qual o propósito? Conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo, seu Filho. Paulo fala na sua oração à igreja de Éfeso, Efésios 1, capítulo 15, versículos 16 e 17. Eu louvo a Deus pela fé e pelo amor que vocês têm. Paulo, ele pega as duas coisas do topo da construção. A fé é a base e o amor é a cereja do bolo. Paulo pega as duas coisas. Eu louvo a Deus pela fé que vocês têm e o amor por todos os irmãos, por toda a igreja de Deus. E eu quero agora pedir que Deus derrame sobre vocês o espírito de sabedoria e revelação para que vocês tenham o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, queridos, o que Paulo vê na igreja de Éfeso? Fé e amor. E aqui nós vamos ver, né, que depois ele vai dizer... Bondade a fé, conhecimento a bondade, autocontrole ao conhecimento. Agora que temos o conhecimento de Deus, precisamos acrescentar domínio próprio. Buscar esse fruto do Espírito que é o domínio próprio. Para não fazermos as coisas por nós mesmos. Para não agirmos por nós mesmos, mas esperarmos no Senhor. Controlar, colocar a nossa mente submissa ao Senhor. E ele vai dizer agora, acrescente perseverança ao domínio próprio. Ou seja, sermos pessoas perseverantes. Agora eu estou no final do 6. Sermos pessoas perseverantes, né? E ele vai dizer, acrescente piedade à perseverança. O que é piedade? Fé, fidelidade, humilhação. Pessoas que são servos fiéis de Deus, eles experimentam, eles vivem fidelidade, eles vivem humilhação. Fé, fidelidade, humilhação. Faz parte da nossa vida com Deus. Então ser piedoso tem a ver com pessoas humildes. Se torne humilde e seja fiel a Deus. Isso é piedoso. Depois vai falar afeição fraternal à piedade e o amor à afeição fraternal. Então Paulo, ele viu essas coisas na igreja de Éfeso. A base de tudo, Érica, a base de tudo é a fé. Fé. E eu quero perguntar, vocês têm fé? Lucas 18, Jesus disse, quando o Filho do Homem retornar à terra, porventura achará fé? Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a ordem de Deus. Ouça os mandamentos de Deus todos os dias, a ordem de Deus todos os dias. Volte o que Ele falou, volte o que Ele falou. Ele criou o mundo por meio da sua ordem, da sua palavra. Que possamos voltar a ouvir a sua palavra todos os dias. Não confie na sua mente, nós esquecemos tudo muito rápido. Por isso que o salmista diz que ele meditava de dia e de noite na palavra. As coisas fogem da nossa mente muito rápido. Qualquer informação, a nossa mente é falha. Então nós temos que confiar no Senhor e na sua palavra. Então agora eu quero que vocês já viram aqui então que existe um trabalho sacerdotal. Nós temos que trabalhar nessa construção fé. Nós temos que trabalhar nessa construção bondade, conhecer cada vez mais a bondade, o Senhor ter certeza disso, conhecimento de Deus, domínio próprio, perseverança, depois nós vamos ver piedade, nós vamos ver afeição fraternal e o amor. É uma construção, é uma casa, é a nossa vida com o Senhor. Isso é uma construção. Esses são 7 passos importantes, eu acho que deu 7, né? São 7 passos importantíssimos, né? Então, fé. Depois nós vemos bondade, depois nós vemos conhecimento de Deus, depois nós vemos domínio próprio, perseverança, piedade, afeição fraternal e o amor. 8 coisas. Me lembra do fruto do Espírito. Então nós temos que estar trabalhando isso constantemente nas nossas casas. Porque a ordem de Deus é amá-lo e amar o próximo. Amar a Ele e amar o próximo. O versículo. Oi? O versículo 8. É interessante. Fala sobre essa questão de ser frutífero. Sim, o João está falando aqui para a gente ler o 8 também, né? Porque se tiver essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, o Messias. Porque como conhecemos Jesus, somos infrutíferos. Nós devemos conhecer Jesus e esse conhecimento de Jesus deve nos tornar pessoas bondosas, pessoas
que têm domínio próprio, pessoas que anunciam Cristo. Olha, o que você está precisando é de Jesus. A sua vizinha chega para você, o seu parente chega para você, o colega de trabalho chega para você, eu estou com problema no casamento, tem pessoas doentes lá em casa. Cara, você precisa de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus, é o Messias, é o Senhor que vem reinar na terra. Você precisa de Cristo. Então nós não podemos ficar infrutíferos, a nossa vida deve exalar esse bom perfume que é Cristo. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 12. Pai, só uma coisa. Onde fala do dom de Deus é Efésios 2:8. Você falou Filipenses. Efésios 2:8, a May está me ajudando aqui. É Efésios 2:8 que diz que a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8, né? Agora nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do 1, para a gente entender o que Paulo está falando. 2 Coríntios, capítulo 11. Desejo que vocês suportem um pouco da minha insensatez, por favor, suportem-na. Tenho ciúme de vocês, do tipo do ciúme de Deus, zelo de Deus, porque prometi apresentá-los como uma virgem pura para o casamento com o marido, que é o Messias. E temo que de algum modo a mente, olha como Paulo entendeu que Eva representava a mente. A mulher nas Escrituras, além de ela representar o povo de Deus, a mulher, ela representa a mente. A mulher é uma figura da mente. Olha o que ele vai dizer. E temo que de algum modo a mente de vocês tenha sido seduzida e enganada da devoção pura e simples ao Messias. Do mesmo modo que Eva foi enganada pela serpente e a sua astúcia. Então, na Bíblia, nas Escrituras, a mulher também é uma figura da serpente. E nós vamos trabalhar com mais detalhes o livro de Esther, e eu quero tratar algumas coisas aqui, mas nós vamos trabalhar. Nós sabemos que a palavra Esther, o nome Esther é um nome persa, e ele quer dizer estrela. Quando a gente vai buscar a estrela, no hebraico vai falar de luzeiro, vai falar de brilho, vai falar de fogo. Quando nós pegamos no grego, é a palavra aster no grego, que significa posicionado, estar no lugar, posicionado. Então vamos ler agora Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Então Adão e Eva estavam posicionados no jardim de Deus. Eles estavam no lugar da vontade de Deus. Deus os tinha colocado lá. E agora eu quero dizer, todos nós que estamos nessa sala, o Sérgio, a Ana e a Esther que estão nos ouvindo, nós também estamos posicionados em Jesus Cristo. Nós estamos na casa de Deus, que é Cristo. Cristo é a casa de Deus. Nós estamos posicionados. Nós somos colocados no lugar. Um lugar chamado Cristo. Chamado Jesus Cristo, a casa de Deus. Então, nós precisamos entender que temos que trabalhar a nossa mente, estar empenhados para não permitir que a nossa mente seja corrompida. Eva é um tipo da mente humana. Eva ali também representa a mente humana. Olha só, Efésios 2:4. Então, não é que a Eva é a serpente, né? Eva não é a serpente. Então, tipo assim, não é que é a serpente. Eva não representa o engano. A serpente representa o engano. Eu falei isso aqui agora? Você falou que é uma figura da serpente. Que a mulher representa a igreja e a serpente. Você falou que Perdão. tem uma figura Perdão. Pessoal, preste bastante atenção. As figuras na Bíblia, muito obrigado, Selimar. As figuras na Bíblia, elas são importantes. Eva, a mulher na Bíblia, ela representa o povo de Deus. E a mulher na Bíblia também é uma figura da mente. Ok? A serpente é uma figura do engano. Engano e mentira. Eva é uma figura do povo de Deus. A mulher é uma figura na Bíblia. E a mente também pode ser entendida ali, né? A mulher representa a mente.
Então o que nós temos que ter cuidado? Nós não podemos deixar que a nossa mente seja rondada pela serpente. Eva foi rondada, né? A serpente estava ali circundando ao redor, estava ali buscando ela para tragar e conseguiu. Tragar o quê? A mente de Eva. Então, conforme Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo diz: eu temo que, como a mente de Eva foi corrompida, a mente de vocês também sejam corrompida. Ok? Então vamos lá. Efésios 2,4 diz assim: contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso. Olha só, a bondade de Deus ela é clara. Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso, que mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. Nós estamos mortos, éramos inimigos de Deus, mas Cristo morreu pelos nossos pecados e nos deu vida. É por meio da graça que nós fomos libertos, nós fomos salvos. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias e Yeshua e nos fez sentar com Ele no céu. Olha só, nós estamos posicionados. Isso aqui é uma verdade a nosso respeito. Esta aqui é a verdade sobre nós. Ele nos salvou, Ele nos ressuscitou com Cristo, juntamente com Cristo, e nos assentou no céu. Eu e você precisamos entender que nós temos um lugar, nós estamos posicionados. Nós somos filhos de Abraão. Lembra que o Senhor disse para Abraão: a sua descendência será como estrelas do céu? Ou seja, pessoas posicionadas. Nós somos posicionados e agora nós temos o brilho do Senhor, a luz do Senhor está em nós. E nós vamos brilhar cada vez mais, que a palavra, que a verdade cresça dentro de nós. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nós vamos estar, a partir de agora, dando uma estudada no livro de Esther. O que eu quero que vocês olhem para o livro de Esther? Nós temos a rainha Vasti, e ela é retirada, Assuero divorcia dela e depois vai entrar Esther, que se torna a rainha Esther. Vasti é uma palavra persa que quer dizer bela, aquela que tem aparência. Esther quer dizer estrela, luz, brilho, posicionamento, posicionada. Então, nós temos, nós vamos fazer um paralelo. Então, Vasti é a mente humana, mas que rebela contra Assuero. Esther é a mente humana que sujeita a Cristo. Então, nós vamos ver essa figura. Vamos agora abrir lá em Esther. E tem algumas coisas muito interessantes em Esther, semelhante a nós. Esther quer dizer estrela, então os filhos de Deus nós somos chamados de estrela. Inclusive Paulo em Filipenses 2,15 ele vai dizer que nós devemos estar posicionados como estrelas no meio de uma geração corrompida. E nós temos que ser estrelas, astros no meio de uma geração corrompida para brilhar. Então, Esther lembra de nós, quem nós somos, e lembra de Cristo. Cristo é a estrela da manhã, totalmente posicionado no reino do Pai. E nós também estamos posicionados como nós vimos em Efésios 2,6. Então, agora a segunda característica de Esther que é semelhante à nossa, e também Jesus. Esther é adotiva, Jesus era adotivo. José adotou Jesus. O anjo disse para José: não tema receber Maria como sua mulher, porque o que está gerado nela é fruto do Espírito Santo. É do Espírito que está gerado nela. Então, Jesus é adotivo e nós também somos adotivos. Nós recebemos o Espírito de adoção. Nós vamos ver isso em Esther, capítulo 2, versículo 7. Esther 2,5 e 2,7, nós vamos ver que Mordecai era o primo de Esther e ele adotou Esther depois que os seus pais morreram. Então, Esther é uma figura nossa como filhos de Deus. O Espírito de Cristo estava sobre Esther. Nós vamos ver isso com clareza. A palavra Mordecai no hebraico quer dizer homem pequeno. Então, nesse livro nós temos Esther como um tipo de Cristo, um tipo de Messias. E nós temos Mordecai como um tipo de Cristo, um tipo de Messias. A palavra Cristo e Messias, Cristo no grego, ungido. Messias no hebraico, ungido para libertar. Mesma coisa no grego.
aquele que traz libertação. E nós vamos ver que Esther e Mordecai trabalham na libertação para que os judeus não fossem martirizados por Hamã, né, e todos aqueles que conspiraram contra eles, contra os judeus. Então nós vamos fazer um paralelo aqui nesse livro. Vou lançar hoje as bases. Esther e Vasti, Mordecai e Hamã. Esther, uma mente submissa a Cristo. Vasti, uma mente humana que não submete. Ela não aceita a ordem do rei. Mordecai, um homem pequeno. Mas Amã, ele quer dizer, Amã quer dizer magnífico. Era como Esaú. Esaú nasceu peludo, vermelho, ele já nasceu como se fosse um adulto na fase do púbis. O Adão, o homem natural, Adão já nasceu grande. Então, Amã representa o homem carnal, o homem natural. Amã quer dizer aquele que é magnífico, assim como Esaú. Então, o que eu gostaria que nós víssemos no livro de Esther? O orgulho versus humildade, João. Nós vamos ver o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo agindo dentro do livro de Esther. São 10 capítulos que nós vamos começar trabalhando a partir de hoje. Quarta-feira nós vamos retomar lá. Então eu quero que nós vejamos que Esther representa uma mente rendida a Deus e Vasti representa uma mente que não submete. Porque nós estamos posicionados, Vasti estava posicionada, mas ela não se submeteu à ordem do rei para vir apresentar. Abre comigo Esther, capítulo 1, versículo 4. Vai dizer o seguinte: o rei Assuero exibiu a riqueza deslumbrante de seu reino e seu grande esplendor por um longo período de 180 dias. No fim desse período, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim do pátio do Palácio Real para todo o povo, os de grande e os de pequena importância em Suzã, a capital. Aí depois nós vamos ver no 9. Não, 4 não, é 2, 4. 1:4, Esther 1:4. Por causa da Essa aqui é a versão judaica. Nossa, não. Diferente, né? Aí vamos lá. Agora vai falar que era suntuoso o palácio, as riquezas, tá? E no 7 vai falar que bebidas foram servidas em taças de ouro e cada taça era diferente das demais. Havia vinho real à vontade, como convém a liberalidade real. Não havia regra fixa para o consumo de bebidas, pois o rei ordenou aos mordomos que servissem aos homens o que esses desejassem. Também Vasti, a rainha, deu um banquete para as mulheres na casa real pertencente ao rei Assuero. No 7º dia, quando o rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou a Memucã, Bitsa, Harvona, Bigtá, Avictá, Zetar e Carcas, os 7 oficiais que lhe serviam, que trouxessem a rainha Vasti à presença do rei, com a coroa real, a fim de mostrar ao povo e aos oficiais a beleza dela, pois ela era de fato uma mulher de excelente aparência. No entanto, a rainha Vasti recusou-se a vir segundo a ordem do rei. Vasti não aceitava a ordem do rei. Representa uma mente que não submete. A mulher nas escrituras também é uma figura da mente humana. Ela não se submete à ordem do rei. E aí vai dizer, no entanto, a rainha Vasti recusou-se a vir segundo a ordem do rei. Eu li o 12, tá? Estou lendo o 12. Que ele for enviado por intermédios oficiais. Isso enfureceu o rei, e sua ira acendeu dentro de si. E aí agora nós sabemos do que vai acontecer, né? Ela vai receber uma sentença, ele vai consultar os sábios, e olha lá a sentença, a partir do versículo 19. Se for do agrado de sua majestade, promulgue-se um decreto real e seja registrado como uma das leis irrevogáveis dos persas e dos medos. Vasti nunca mais será admitida à presença do rei Assuero, e que o rei dê sua posição real a alguém melhor que ela. Quando o decreto do rei for anunciado em todo o comprimento e largura do reino, então todas as mulheres voltarão a honrar os maridos, o de grande e o de pequena importância. Agora, se nós voltarmos aqui, no 16, Memucã, ele vai dar um conselho para o rei, ele vai aconselhar com os sábios. E Memucã, ele vai dizer, Memucã apresentou ao rei e aos vice-regentes esta resposta:
Vasti, a rainha, não ofendeu só o rei, mas também todos os oficiais e os povos de todas as províncias do rei Assuero. Esse ato da rainha será conhecido por todas as mulheres, que passarão a desrespeitar o marido. Elas dirão: o rei Assuero ordenou a rainha Vasti seu comparecimento diante dele, mas ela não o fez. Além disso, as mulheres da nobreza da Pérsia e da Média, ouvindo sobre a conduta da rainha, acabarão falando assim com todos os oficiais do rei, gerando desrespeito e discórdia sem fim. Então o decreto do rei vai ser agora para divorciar de uma mente que não submete. Queridos, se nós não submetermos a nossa mente a Cristo, ao que Cristo ensinou, ao que Cristo ordenou, a nossa mente ficará divorciada. Somos salvos, nosso nome está escrito no livro da vida, porque foi escrito desde a fundação do mundo. Cristo nos encontrou, nós temos o Espírito Santo, podemos ter dom do Espírito, podemos ter o Espírito Santo, mas não ter uma mente transformada. Paulo fala em Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós vimos Pedro falando, nós lemos aqui o texto de Pedro: trabalhem a vossa mente, a nossa mente precisa ser trabalhada todos os dias. Esse é o serviço sacerdotal. Queridos, desde o mês de fevereiro o Senhor falou conosco sobre circuncisão da mente e do coração. Circuncidem a mente e o coração, que a mente de vocês seja marcada pelo amor de Deus, pela ação do Espírito. Submeta a mente de vocês ao Espírito Santo. Queridos, a grande vontade e desejo de Deus para nós nesse tempo é o seguinte: o Espírito Santo está no nosso espírito, o Espírito de Deus habita dentro de nós. É que o Espírito de Deus, no nosso espírito, case com a nossa mente. O problema é que a nossa mente, ela não abaixa, ela não se submete à mente de Cristo, que é o Espírito Santo. Mas o desejo de Deus, desde quando nós fomos salvos, desde aquele dia que Ele nos encontrou, que Jesus nos encontrou, que nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, era que a nossa mente casasse com o Espírito Santo, que está no nosso espírito. É que a nossa mente submetesse ao nosso espírito. Nós temos que entender que o Espírito Santo está no nosso espírito e o nosso espírito tem que estar sobre a nossa mente. O nosso espírito, agora iluminado com a habitação do Espírito Santo, tem que subordinar, tem que sujeitar a nossa mente. Queridos, Paulo disse que existe uma batalha espiritual. Ele fala que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra toda a ação dos principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa mente hoje é e deve ser uma região celestial, porque a mente está dentro de nós e agora o Espírito de Deus habita dentro de nós. E nós sabemos que os principados e potestades, eles ficam tentando lançar enganos e mentiras para dentro da nossa mente. Nós precisamos lutar contra todo o ardil do maligno, contra toda seta, contra todo o dardo inflamado que vem para corroer a fé, a bondade de Deus dentro de nós. Então, queridos, vamos prosseguir. Então nós vamos ver aqui que Assuero vai tratar a insubmissão da mente de Vasti, uma mente rebelde. Ele vai divorciar dessa mente. E agora nós vamos prosseguir no capítulo 2. Pouco depois, quando a ira do rei Assuero cedeu, ele se lembrou de Vasti, do que ela fez e do decreto contra ela. Os servos do rei disseram que se procurem virgens, jovens e de boa aparência. Olha como tem que ser a nossa mente. Virgem, pura. Virgindade nas escrituras representa pureza, não há mistura. O homem natural não sobrepõe o engano e a malícia. Pedro falou lá: trabalhe a vossa mente, retirando toda a maldade, todo o engano. Né? Gente, a nossa obra hoje é retirar tudo que é do velho do homem. Tudo que é do velho homem tem que ser retirado de dentro de nós. Porque o velho homem está crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. O nosso ego orgulhoso foi crucificado com Cristo. A nossa nova identidade é Cristo, é Jesus em nós. Essa identidade está sendo construída. Então, nós temos que buscar ter uma mente sem malícia, sem maldade. E quando eu estou falando malícia e maldade, eu não estou falando de pornografia, imoralidade, bebedice, eu não estou falando das obras da carne, que isso aí nós já estamos careca de saber. O inimigo tenta nos enganar com coisas boas. Eu não preciso de mudança, eu vou sempre ser assim. Eu tenho razão, eu também sou alguém, eu também posso me impor. Deus tem que respeitar as minhas vontades, Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós temos que entender, nós temos que compreender que uma mente pura fala de uma mente rendida, uma mente que não cobra Deus, mas uma mente que diz: Deus, eu me rendo a você, eu quero conhecer você.
Eu quero que essa verdade que está no meu espírito cresça dentro de mim. Essa é uma mente rendida. E aqui então nós vamos ver que o rei nomeia oficiais em todas as províncias do reino para reunir virgens jovens. Nossa mente tem que ser jovem, renovada. Fala de renovo, fala de vitalidade. Então, pureza e vitalidade. Fala disso, João. Pureza e renovo. Virgens jovens. Uma mente pura e renovada todos os dias pelas Escrituras, pelo Espírito Santo. E de boa aparência para o harém da casa de Suzã, capital. Sejam deixados sob o cuidado de Hagai, o eunuco. O Espírito Santo também é representado aqui por esse eunuco. O Espírito Santo cuida da noiva. Ele faz a figura do eunuco. O Espírito Santo está sempre falando conosco, repetindo as mesmas coisas. Ele não cansa como uma mãe. Ele não cansa como o eunuco de cuidar das virgens do rei. O Espírito Santo tem cuidado da nossa mente. O Espírito do Pai está em nós. E ele continua falando, nos adornando, nos perfumando. E aqui vai dizer: sejam deixados sob o cuidado do eunuco, encarregado das mulheres, que lhes dê cosméticos necessários. Queridos, o Espírito Santo, ele quer adornar, nos adornar, mas a nossa mente tem impedido. A nossa mente tem resistido ao Espírito Santo, a nossa mente tem sido dura, o nosso coração tem sido duro. Não pode haver dureza dentro de nós. Precisa haver pureza e renovo, pureza e renovo, pureza e vitalidade. A nossa mente precisa ser rendida. Vamos lá, vamos prosseguir. Então a menina que mais agradar ao rei será rainha no lugar de Vasti. Essa proposta agradou o rei e ele agiu desse modo. Assim em Suzã, capital, um judeu, Jesus é o judeu que está à destra do Pai, com corpo glorificado. É o judeu, o chefe, o general do exército, que virá no dia do arrebatamento da convocação e virá para reinar na terra e nós reinaremos junto com ele. Havia em Suzã, a capital, um judeu chamado Mordecai. Quem lembra o que quer dizer a palavra Mordecai no hebraico? Homem pequeno. Cristo se fez pequeno. Cristo esvaziou de si mesmo, humilhou e tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Nós temos que estar sujeito ao homem pequeno, aquele que se fez pequeno, o homem que se tornou pequeno e que foi exaltado, conforme Filipenses 2, de 5 a 8. Ele se tornou pequeno, mas foi exaltado. Versículo 9, 10 e 11, ele foi exaltado. Nós temos que estar sujeito àquele que se fez pequeno por nós, a Cristo. Nós temos que absorver os ensinamentos de Cristo, a humildade de Cristo, a simplicidade de Cristo, a pureza de Jesus, o amor de Jesus. Então, olha lá, havia em Suzã, a capital, né, do Império Persa, um judeu chamado Mordecai, o filho de Jair, o filho de Shimi, o filho de Quis. Olha só, Quis, aqui era também de quem descendeu Saul, né? Um benjamita. Ele foi exilado de Jerusalém com os prisioneiros expulsos com Jacanias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei de Babel, levou preso. Ele havia criado Radassa. Radassa é o nome de uma árvore, murta no hebraico. O nome da Esther é um nome persa, mas Radassa era o nome hebraico que quer dizer árvore, uma árvore chamada murta, ok? Ele havia criado Radassa, isto é, Esther, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A menina era simétrica e de boa aparência. Depois da morte de seus pais, Mordecai a adotou como filha. O homem pequeno adotou a estrela, adotou a posicionada. Nós somos como este. Então vamos seguir lá. Quando a ordem e o decreto do rei foram anunciados e muitas meninas foram reunidas em Suzã, capital, sob o cuidado de Hagai, Esther também foi trazida à casa do rei e posta sob o cuidado de Hagai, o encarregado das mulheres. A menina lhe agradou e conquistou o seu favor. Olha só, o favor sobre Esther, o favor sobre nós. De modo que em pouco tempo ela recebeu cosméticos, porções de comidas especiais. Agora o que eu quero que vocês vejam no 10. Esther não disse nada a respeito do seu povo ou de seus laços de família, pois Mordecai a instruiu. Ela era submissa, diferente de Vasti. Ela era submissa. Totalmente submissa, né, a Mordecai, aquele que a instruiu.
Depois nós vamos ver Mordecai no versículo 11. Mordecai andava todos os dias à volta e à frente do pátio da casa do harém, a fim de saber como Ester estava passando e o que lhe acontecia. Cada menina tinha a oportunidade de comparecer diante do rei. Nós vemos aqui que ele instruiu, ele continuava vendo ela. Nós vamos ver nesse texto, nós vamos estudar quarta-feira, que ela era extremamente obediente. Mesmo depois dela ser rainha, ela continuou obedecendo. Ester, ela continuava obedecendo. Olha lá comigo agora o verso 20. Ester ainda não havia revelado seus laços de família nem seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Ester continuava obedecendo a Mordecai quando Mordecai estava sentado. Ester continuava obedecendo a Mordecai ao que Mordecai mandava fazer, do mesmo modo que ele cuidou dela. Em uma dessas ocasiões, quando Mordecai estava sentado junto ao portão do rei, dos oficiais do rei, Bigtan e Teresh, do grupo encarregado das entradas particulares, ficaram irados e conspiraram para assassinar Assuero. Nós vemos que Mordecai, ele fica sabendo, ele estava posicionado, ele estava na porta do palácio. Mordecai era um homem pequeno, mas posicionado, era um judeu que sabia quem era em Deus. Nós vamos estudar isso nos próximos dias. Mas o que eu gostaria que vocês vissem? No capítulo 1, no capítulo 2. Uma mente rebelde. Vasti representa uma mente que não submete ao rei. Ester era submissa ao seu pai Mordecai. Ester era submissa ao rei, se tornou submissa ao rei. Então eu quero perguntar para mim e para você nessa noite. A palavra diz que assim como nós devemos estar sujeitos a Cristo, as esposas devem estar sujeitas aos maridos, em Efésios capítulo 5, a partir do 22. E eu quero perguntar para mim e para você, a nossa mente está sujeita a Cristo? Sujeita ao que Cristo tem nos ensinado? Ester representa uma mente submissa. Vasti, uma mente submissa. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, Paulo disse que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação fala de sermos esticados na mente, na nossa compreensão a respeito de Deus, da sua bondade, de quem Ele é, submeter aos seus ensinamentos. Então eu gostaria de parar por aqui e deixar vocês perguntarem, vocês falarem, né? E nós vamos continuar avançando nesse assunto nos próximos dias. Nós vamos trabalhar esse aspecto porque o alvo de Deus é que estejamos posicionados e humildes. Porque somente as pessoas posicionadas e humildes não serão influenciadas pelo espírito do anticristo nos últimos dias. Somente as pessoas posicionadas e humildes estarão fora da ação do espírito do anticristo. Porque a serpente, o espírito do anticristo, a serpente, ele trabalha enganando e mentindo para provocar orgulho. Você vai se tornar como Deus. Corra do orgulho, fuja do orgulho. A nossa mente está orgulhosa, inchada, ou a nossa mente é humilde? Nós somos humildes, submissos a Cristo. Então nós continuamos na quarta-feira esse assunto.